Está no ar o Câmara Informa. Alô, alô, boa tarde. Está no ar o Câmara Informa, agora também pela TV Câmara BC e pela Rádio Câmara 101,5 FM, também pelas nossas redes sociais e no site do Legislativo de Balneário Camboriú. Boa tarde, Ana. Cláudia conosco também, sempre às terças e quartas aqui ajudando na produção do programa. Pedro Mariano já vem do plenário trazendo as informações da sessão legislativa de hoje. E você também pode interagir conosco, né? Entre em contato no 32637686, o nosso WhatsApp comercial. Vamos aos destaques do programa de hoje. Na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, 3 projetos estão em pauta para votação única na sessão de hoje. Começa a partir das 18h30. Prazo para solicitar guia do ITBI com alíquota reduzida termina na próxima sexta-feira. Grupo de escoteiros Sussuarana destaca atividades realizadas mesmo durante a pandemia. Barra Futebol Clube em preparativos para a disputa da Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. Anvisa nega a importação da vacina Sputnik V. E a Cibalc abre inscrições para edição do curso de boas práticas para manipuladores de alimentos em 2021. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Agora são 17h35, 5h35 e vamos ao plenário. Hoje tem sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú e nós vamos, né? Já com o Pedro Mariano. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando neste momento. A programação da Rádio Câmara 101,5 FM, TV Câmara, pelas redes sociais e também pelo portal do Legislativo. Na pauta da sessão desta terça-feira estão 3 projetos de lei e todos para votação. O primeiro projeto a ser deliberado na noite de hoje pelos parlamentares é o 186 de 2019, de autoria do vereador André Meirinho do Progressistas, que institui o selo da acessibilidade. O segundo projeto é o 12 de 2021, de autoria da vereadora Juliana Pavan, que estava na pauta da semana passada, mas teve um pedido de adiamento aprovado, solicitado aí pelo vereador Anderson dos Santos, e volta na pauta de hoje esse projeto que institui o selo Empresa Amiga da Juventude de Balneário Camboriú. Esse projeto ele tramita com 2 emendas, uma da própria autora e outra do vereador Anderson do Podemos. E por fim, o último projeto da pauta é o 51 de 2021 dos vereadores Cristiano dos Santos do PL, Marcos Curtis do Podemos e David Labarrica do Patriota. Esse projeto ele altera alguns dispositivos na Lei 4.260 de 2019, que institui a obrigatoriedade da declaração da regularidade sanitária de edificações. Além desses 3 projetos, estão na pauta 4 pedidos de informação, 2 moções e 57 indicações. Essas são as primeiras informações da sessão plenária desta terça-feira, que começa logo mais às 18h30. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Entrevista. 17h37, 5h37. Agora vamos saber um pouquinho mais sobre o grupo de escoteiros Sussuarana, né, que está em atividades, né, mesmo na questão aí da pandemia de coronavírus. Nós vamos conversar com o Marcos Antônio Furtado, que é o diretor de métodos educativos desse grupo. Marcos Antônio, boa tarde. Boa tarde, Elias. Tudo bem, Marcos? Tudo certo. Vamos falar um pouquinho do grupo, então? Vamos falar um pouquinho do grupo. Pois é, como é que ele foi formado, como é que ele está atuando aqui em Balneário Camboriú? Bom, Elias, o nosso grupo ele foi fundado no dia 30 de julho de 2016. Na cidade de Balneário Camboriú já possuímos um outro grupo chamado Leões do Mar, né? É o maior grupo do estado. Então, surgiu a necessidade de se fundar um outro grupo na cidade devido à demanda, né? Então, em 2016, nós acabamos fundando o grupo.
Perfeito. Claro, um grupo então vai completar aí 5 anos, né? 5 anos. 5 anos. 5 anos de atuação aqui em Balneário Camboriú. Mas também foram, né, como muitas entidades da nossa cidade, da nossa região, do país e do mundo, foram surpreendidos pela pandemia de coronavírus, né? Como é que está enfrentar isso agora, continuar com as atividades do grupo? Bom, Elias, não foi fácil, né? Tendo em vista que a maioria das nossas atividades, elas são atividades ao ar livre, né? Como acampamento, reuniões na sede. A gente tem muito contato com muitas pessoas, né? Então foi um baque grande. Começamos a fazer algumas atividades online, né? Com reuniões, continuamos o sistema de progressão deles, né? E fomos levando dessa forma, né? Ao longo do caminho nós tivemos muitas baixas, né, tanto de membros juvenis como de adultos, mas isso já está sendo superado. O grupo retorna às suas atividades presenciais no dia 8 de maio, né, e a tendência é a coisa melhorar daqui para frente, né? Perfeito. Sede do grupo Sussuarana é onde, Marco? A nossa sede ela fica anexo à Universidade Uniavan. Uhum. Fica entre a Uniavan e o Fórum. Perfeito, bem fácil de ser localizada, né? Hoje são quantos integrantes desse grupo, Marcos Antônio? Bom, Silveira, nós fechamos o ano de 2019 com um efetivo mais ou menos de 130 associados, né? Ao longo aí desse período, hoje a gente conta com um efetivo de 25, entre membros juvenis e adultos. E a tendência é, claro, agora novamente chamar para participar do grupo, né, Marcos? Elias, a gente acredita assim, que com a volta das atividades presenciais, o que participava ele deve voltar, né? E nós contamos com uma fila de espera muito grande, principalmente nos 2 ramos menores, que é o escoteiro e o lobinho. Então já temos aí uma lista, nós iniciaremos as atividades no dia 8, progressivamente. Vamos tentar chamar novamente o ex-associado, né? E depois nós vamos começar a chamar todo esse pessoal da lista de espera. E eu acho que daí o grupo começa a dar o efetivo começa a dar um salto, né? Porque a procura está sendo muito grande. Perfeito, então já está programado essas atividades presenciais novamente. E aí, projetos, né, do grupo Sussuarana para esse ano de 2021, Marcos Antônio? Na verdade, assim, a gente tem que esperar tudo acontecer para que a gente possa verificar a nossa programação e ver o que vai fazer de efetivo, né? Porque, assim, voltando a essas atividades, algumas coisas que a gente faz como acampamento vai ser meio impossível, né? Então a gente vai ter que chamar todo mundo, ver como é que fica essa situação da pandemia, né? Que a gente já acompanha aí que deu uma baixa, né, nos casos, tá? E a questão também da vacinação. Então, depois que a gente verificar tudo isso, é que a gente vai começar a planejar algumas coisas daqui para frente, né? A partir do segundo semestre. Atividades externas, nós temos esse ano, em outubro, um grande acampamento a nível de região de Santa Catarina. Esses acampamentos costumam ter a participação de mais de 2 mil, mais de 2 mil pessoas. Temos campanhas financeiras, temos campanhas sociais, então a gente precisa ver o que acontece para daí planejar isso tudo até o final do ano. Perfeito. A gente tem notado, conversando com muitas entidades aqui, viu, Marcos, que a dificuldade que eles estão tendo, estava ontem ainda conversando com o pessoal da escola Ellen Keller, né, de se manter, né, em função da pandemia, infelizmente, né, perdendo recursos e apoio também. Como é que vocês estão?
Elias, assim, ó, os nossos recursos, na maioria, eles vêm através da mensalidade, né? Da contribuição que os pais nos repassam. Ao longo no início já da pandemia, a gente começou a ter perda de participante e com isso perda de receita, né? Hoje a gente se encontra numa situação um tanto difícil. Vai requerer aí muito trabalho para que a gente consiga trazer recursos novamente para o grupo, né? A gente consegue pagar, graças a Deus, a gente tem conseguido pagar o básico, a gente recebe um apoio muito grande da Uniavan, né? Só que assim, ó, o escotismo ele precisa de equipamentos, né? Como barraca, material de camping. A formação do adulto que trabalha lá é pago também, né? Pelo grupo e por aí vai, né? Então, com essa perda de receita, ficou muito difícil. Perfeito. Inclusive, na última sexta-feira, né, dia 23 de abril, foi celebrado o Dia Mundial do Escoteiro, né, Marcos Antônio? Vamos falar um pouquinho sobre a importância, né, dos escoteiros, né, para o desenvolvimento aí dos jovens, das crianças também como um todo? Elias, o escotismo ele é muito mais do que as pessoas pensam, né? Quando se fala em escoteiro, a pessoa associa muito essa questão de acampamento, de acender fogueira, de saber se virar num campo, né? Por trás disso tudo tem um método educativo sensacional, que é baseado em 5 pontos, né? A adesão de um código de honra, a aprendizagem pela prática, a vida em equipe, atividades progressivas, atraentes e variadas e o desenvolvimento pessoal com orientação individual. Então, o escotismo, ele prepara, né, esses jovens para o mundo. Hoje nós somos uma instituição que está em 223 países e territórios, e temos um efetivo de 54 milhões de membros. No Brasil, nós temos 80 mil. Então, o escotismo, agora em agosto, 1º de agosto, ele vai fazer 110 anos. Então, quer dizer que não é uma instituição que apareceu do nada, né? Ela tem uma história e ela vem contribuindo com a formação dos jovens desde 1907. Isso, criada pelo Baden-Powell, né? Criado pelo general inglês Robert Smith Stephenson Baden-Powell. Até assim, ó, Elias, o dia 23 de abril ele é dia do escoteiro porque é dia de São Jorge. São Jorge é o patrono do escoteiro. E foi nesse dia que os escoteiros fizeram a primeira concentração pública. Então, a partir dessa data, passou a ser... a gente passou a comemorar o Dia do Escoteiro. Perfeito. Agora, Marcos Antônio Furtado, quem quiser conhecer mais, saber mais sobre as atividades, saber mais sobre o grupo de escoteiros Sussuarana, como é que pode proceder? Pode nos acompanhar na nossa página no Face ou em outras redes sociais, né? É só procurar lá. 134 SC, Grupo Escoteiro Sussuarana. Perfeito. Sussuarana, vamos até lembrar aqui, pessoal, com C cedilha, né? Isso, Sussuarana, a onça parda, a onça que habita aqui a nossa região. Perfeito. Olha, foi muito bom, né, saber mais sobre o grupo, né, aqui em Balneário Camboriú. Muito obrigado, Marcos Antônio Furtado, que é diretor de métodos educativos do Grupo de Escoteiros Sussuarana. E nós aqui, enquanto emissoras públicas, né, tanto a TV Câmara ABC quanto a Rádio Câmara ABC, estamos inteiramente à disposição para qualquer evento, qualquer atividade. Por favor, estamos à disposição.
Elias, nós agradecemos mesmo por essa oportunidade, né, de falar um pouquinho do nosso movimento e um pouquinho do nosso grupo escoteiro. Se alguém quiser também entrar em contato, nós temos a Luciana Zonta, que é nossa diretora de marketing. Jornalista, grande jornalista, amiga nossa. Grande jornalista. Através do telefone 47 98 41 5407. 984155407. A Luciana Zonta cuida da nossa lista de espera. O pai que tiver interesse, é só fazer contato com ela. Valeu, obrigado, um abraço, Luciana, também para você. Grande abraço, Marcos. Grande abraço, meu amigo, obrigado. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Turismo. Agora são 17 horas com 49 minutos, 5h49. Balneário Camboriú é um dos 8 destinos no Brasil que recebeu o selo internacional Save Travels. É a cidade, né, uma das cidades turísticas brasileiras reconhecidas internacionalmente com esse selo de segurança do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, o WTTC. O selo sinaliza que as práticas adotadas no município estão alinhadas aos protocolos internacionais sanitários contra a Covid-19, o que significa mais segurança aos viajantes, prestadores de serviços e trade turístico. O objetivo do WTTC é orientar os visitantes, permitindo que eles identifiquem os locais e as empresas que aderem às boas práticas em relação à higiene e segurança. Com esse reconhecimento, a cidade compõe a seleta lista de destinos seguros, junto com Dubai, Barcelona, Cancún e Mônaco. No Brasil, 8 destinos já conquistaram o selo. 3 deles estão aqui no sul do Brasil. Informação. Olha, o contribuinte de Camboriú tem até o dia 21 de maio para aderir ao programa de desconto do ITBI. O morador pode retirar as certidões de quitação negativa do imóvel, espelho do ITBI e o imposto parcelado pelo site no endereço eletrônico camboriú.sc.gov.br, portal do contribuinte. De acordo com o secretário de Finanças, Fernando Garcia Júnior, essa medida faz-se necessária para dar mais agilidade aos trabalhos, diminuindo as filas e dando mais comodidade aos cidadãos. Depois de imprimir os documentos, o contribuinte pode ir direto no cartório e efetivar a transferência do imóvel. E olha, assunto... temos também aqui de Balneário Camboriú, né? Atenção por essa informação também sobre ITBI com desconto aqui em Balneário Camboriú, porque são os últimos dias nessa semana para os contribuintes de Balneário Camboriú requererem a guia do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, chamado ITBI, com alíquota reduzida. As informações com Mari Junks. Segundo a Prefeitura, desde o início do ano, o ITBI pode ser pago em valor menor devido à Lei Complementar de 14 de janeiro de 2021, que diminuiu a alíquota de 3% para 2% provisoriamente. O prazo para requerer a guia do imposto encerra na próxima sexta-feira, dia 30. Mas o contribuinte não precisa se deslocar à Prefeitura. A demanda deve ser feita pela plataforma online UNDOC, que é o Sistema Oficial de Protocolo do Executivo, desde dezembro de 2019. O UNDOC é acessado pelo site bc.sc.gov.br, no ícone Protocolo. Caso o contribuinte não consiga acessar o sistema, poderá procurar o Departamento de Arrecadação da Secretaria da Fazenda, localizado no Paço Municipal. O atendimento é de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 5 da tarde. O pagamento é em parcela única. A guia de recolhimento vencerá 10 dias após o lançamento tributário feito pela Secretaria da Fazenda. Se o pagamento não for efetuado dentro desse prazo, o contribuinte perderá o benefício da redução da alíquota. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junks. Rádio Câmara FM 101,5. 17 horas com 53 minutos, 5h53. Olha a política, né? Política nacional. CPI da Covid. O Omar Aziz é eleito presidente da CPI da pandemia e Renan Calheiros será o relator. Vamos conferir.
Os 11 integrantes titulares da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia decidiram o comando do colegiado. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, foi eleito para presidir a CPI, que contará com a vice-presidência do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Para a relatoria da CPI foi escolhido o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. A indicação de Renan, inclusive para participação no colegiado, foi questionada pelo senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, que destacou o fato de Renan ser pai do governador de Alagoas, o que poderia influenciar na sua atuação na CPI, que também vai investigar o repasse de recursos do governo federal aos estados. Também foi questionado pelo senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, no início dos trabalhos, a presença de senadores na CPI que fazem parte de outras comissões parlamentares de inquérito no Senado. Mas o presidente da comissão no momento da instalação, Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que as demais comissões do Senado estão suspensas, o que permite a participação dos parlamentares na CPI da pandemia. Mas, ainda assim, os senadores que participam da CPI da pandemia retiraram os seus nomes de outros colegiados. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Agora são 5h54 e uma notícia não muito boa para quem esperava, a vinda de mais vacinas e novas vacinas também para o Brasil, porque a Anvisa nega por unanimidade o pedido para importar a vacina Sputnik V. A Anvisa entendeu que essa vacina pode trazer riscos à saúde. Vamos conferir. Foram vários os argumentos da Anvisa para negar por unanimidade o pedido dos estados para importar a Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya da Rússia. A agência reguladora entendeu, por exemplo, que essa vacina pode trazer riscos à saúde. Uma falha de segurança, na verdade, é que um grupo de vírus que tem na vacina, chamado adenovírus, que é responsável por produzir uma resposta imune nas pessoas, se mostrou capaz de se reproduzir. E aí poderia causar doenças, se acumular, por exemplo, nos rins. Isso segundo a explicação dos técnicos da Anvisa na reunião de ontem. Outro argumento foi o de falhas e pendências na documentação apresentada pelo fabricante. Os diretores falaram, inclusive, em falta de informações conclusivas sobre efeitos adversos. De acordo com o painel de análises da Anvisa, 15% dos documentos não foram apresentados e 63% estão incompletos. Inclusive, na semana passada, 2 equipes estiveram na Rússia para verificar o cumprimento de boas práticas de fabricação em 2 empresas que produzem a Sputnik V. Os diretores classificaram a visita como frustrante. E isso porque, apesar de terem sido convidados pelo governo russo, os técnicos brasileiros não tiveram acesso ao local onde é produzida a matéria-prima da Sputnik V e não conseguiram descobrir onde seria fabricada a vacina que viria para o Brasil. Os diretores negaram esse pedido de importação, mas reafirmaram que a decisão foi tomada com base na ciência, em critérios técnicos, como explicou o diretor-relator Alex Campos. Segurança é um aspecto inalienável diante da incerteza do risco. Chegamos até aqui de mãos dadas com a ciência e amparado pelas evidências. Com essas premissas, os dias de sim, a vacina e os medicamentos são comemorados, nós comemoramos sempre. Ocorrerão, contudo, inevitavelmente dias do não, e ele necessariamente traduzirá o melhor que a razão de existir da Anvisa pode traduzir, que é proteger a saúde da população. Essa decisão veio dentro do prazo estipulado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que já tinha decidido que se a Anvisa não batesse o martelo em 30 dias, a vacina poderia sim ser importada. A gente lembra aqui que a Sputnik V foi a primeira vacina a ser registrada em agosto do ano passado. Ela deve ser aplicada em 2 doses com intervalo de 3 semanas. Os primeiros estudos em dezembro mostraram uma eficácia de 91,6%. Neste mês, o Instituto Gamaleya informou que após analisar 4 milhões de vacinados, a eficácia é de 97,6%. O Gamaleya não forneceu à Anvisa os dados dessa pesquisa e afirmou que 61 países já negociaram com a Rússia. A Anvisa procurou esses países e descobriu que em 23 deles a vacina ainda não começou a ser usada.
Entre os que já começaram, a Argentina foi a única que enviou relatórios, mas ainda havia muitas dúvidas. Então, vamos lá, como é que está agora? Tem esses 10 estados que tiveram o pedido negado, entre eles Bahia, Maranhão e Pernambuco, e tem outros que entraram com o pedido depois e que ainda estão pendentes de análise. É o caso, por exemplo, de Rondônia e do Pará. A Anvisa vai responder esses pedidos à medida que terminar o prazo de 30 dias e espera que a Rússia forneça as informações que permitam a análise completa da vacina. Ao todo, esses pedidos somam 66 milhões de doses, que poderiam vacinar cerca de 33 milhões de pessoas. Com a colaboração de Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Rádio Câmara FM 101,5. Trânsito. 17h59 agora, o assunto é trânsito. A rua 2050 vai ficar fechada na manhã também de quarta-feira aqui em Balneário Camboriú. O fechamento da rua 2050 será entre a Avenida Brasil e a rua 2018, devido a uma ação da Secretaria de Obras. A via será liberada apenas para o comércio e moradores. Os agentes de trânsito vão estar monitorando o fluxo de veículos naquele local. Informação. E a Prefeitura de Balneário Camboriú disponibiliza caderno adaptado para alunos com baixa visão. O caderno escolar é como um caderno simples, porém confeccionado em folha A3 com as letras ampliadas. A capa do caderno representa as linhas visuais de duas crianças emolduradas pela Praia Central de Balneário Camboriú com os dizeres: "O seu olhar é o mesmo que o meu". A ilustração foi criação do professor da Rede Municipal Júlio de Jesus. De acordo com a diretora do Departamento de Educação Especial, Sandra Hoffmann, o setor fornece ainda outros materiais para alunos que necessitem de material adaptado, como lupas de aumento ou outras, que facilitem o aprendizado. Também falando em educação, a Fila Única divulga novas vagas aqui em Balneário Camboriú. Secretaria da Educação divulgou hoje a 17ª convocação das vagas de turmas de 0 a 3 anos dos Núcleos de Educação Infantil, os NEIs, no programa Fila Única. Os pais e responsáveis das crianças convocadas devem efetivar a matrícula até quarta-feira, dia 28. A lista de convocados está disponível no site da Prefeitura, na aba Fila Única. E a próxima convocação do Fila Única será divulgada na terça-feira da semana que vem, dia 4 de maio. Olha, reforma tributária deve ser apresentada no início de maio. A informação foi repassada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O texto da reforma tributária deve ser apresentado até 3 de maio pelo relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressista da Paraíba. A informação foi repassada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que entregou na noite desta segunda-feira ofício ao ministro da Economia, Paulo Guedes, endereçado ao relator, estipulando este prazo. Sem detalhar a conversa com Paulo Guedes, Arthur Lira afirmou que a reforma será discutida passo a passo, o que sugere que ela pode ser votada de forma fatiada. Nós não vamos aqui absolutamente discutir qual foi a nossa conversa com o ministro, mas o que posso garantir é que nós vamos marchar passo a passo, discutindo essa reforma pelo que nos une, pelo que é consensual, de maneira organizada, com os líderes da casa, com o governo, com o relator, com o Senado, envolvendo todos os atores, para que ao longo destes próximos meses nós possamos oferecer ao Brasil uma sequência de fatos, uma sequência de ações que vão dar tranquilidade fiscal para o Brasil. Pregando o engajamento institucional na retomada da discussão sobre a reforma tributária, Arthur Lira disse ainda que é preciso dar segurança jurídica, simplificação e tranquilidade fiscal para
para o Brasil. O ministro da Economia não comentou o assunto. Em postagem numa rede social nesta segunda-feira, Lira afirmou que vai coordenar pessoalmente com líderes da Câmara os encaminhamentos da reforma tributária. Apesar dos atrasos provocados pela pandemia, o presidente da Câmara acredita ser possível votar ainda este ano as reformas tributária e administrativa, diz a mensagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Muito bem, agora são 18 horas com 3 minutos, 18h03. Olha, o Ministério Público de Contas de Santa Catarina registra aumento de 600% nas denúncias de possíveis irregularidades de gestores públicos. Vamos conferir. Durante o ano de 2020, o Ministério Público de Contas de Santa Catarina, responsável por fiscalizar o uso do dinheiro público dos municípios e do estado, recebeu 721 denúncias por meio de sua ouvidoria, um aumento de 600% em relação ao ano de 2019. Além disso, a entidade analisou 40 mil documentos e identificou quase 1.400 possíveis irregularidades cometidas por gestores públicos que estão sendo analisadas pelos procuradores de contas. Para a Procuradora-Geral de Contas, Cibele Farias, mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a população está atenta para os gastos dos poderes públicos. 2020 foi o ano de pandemia, nós tivemos um incremento por conta disso também, nós sabemos, mas é muito expressivo esse aumento, 600% em um ano. Então isso indica realmente que o cidadão ele está mais atento, a partir do momento que ele percebe que existe esse canal de comunicação, ele realmente faz uso desse canal. E essa é a nossa intenção, né? Que realmente o cidadão se aproxime do Ministério Público de Contas, nos veja como um parceiro, né? Nós estamos aqui para atendê-lo. Para auxiliar os gestores públicos nos trâmites burocráticos, a instituição lançou o programa MPC Orienta, que reúne informações sobre atos de pessoal, licitação, orçamento, compras, aquisições e contratações públicas, entre outros temas pertinentes aos administradores. Essa é a nossa vertente que a gente chama de atuação preventiva, né? A intenção dela é justamente essa, é trazer uma série de orientações para o gestor, né, em várias áreas de políticas públicas, para evitar que ele cometa algum tipo de irregularidade, né? Nós entendemos que a prevenção é sempre o melhor remédio, né? Então, ali dentro da página do Ministério Público de Contas, nós temos ali um ícone de orientação aos gestores e ali nós temos orientações sobre várias matérias. O Ministério Público de Contas disponibiliza diversos canais para denúncias de possíveis irregularidades dos gestores públicos. As comunicações podem ser feitas pelo Facebook, Instagram, Twitter, pelo site mpc.sc.gov.br/ouvidoria, pelo e-mail ouvidoria@mpc.sc.gov.br ou por telefone e WhatsApp pelo número 48-3221-3962. Pode até fazer denúncia anônima, né? Se a pessoa não quiser se identificar, é possível. Ela só tem que fornecer o maior número possível de informações para facilitar. Se ela tiver algum documento, puder juntar, ótimo. Se ela não tiver, né, a possibilidade de nos fornecer isso, ela fornece a maior possibilidade de elementos possível e nós vamos investigar. Dentro do Ministério Público de Contas, essa denúncia é distribuída. Hoje nós somos 3 procuradores, é distribuído para o gabinete de um dos 3. E ali o procurador, então, vai fazer as diligências, né, junto àquele órgão, né, seja a prefeitura ou a secretaria pertinente. E aí ele, então, vai colher as informações, vai investigar e vai ver se aquilo que está sendo relatado é, de fato, uma irregularidade ou não. Da Rádio da Assembleia Legislativa, a repórter Daniela Legas. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Esportes. Opa, agora são 18 horas com 7 minutos, 6h07. Vamos falar de esporte, falar de futebol, falar de Balneário Camboriú e falar do nosso Barra, né? O Barra que é de Balneário Camboriú. Vou conversar nesse momento com o diretor executivo de futebol, o Felipe Albuquerque, né, diretor de futebol do Barra. Felipe, boa tarde. Onde está o Felipe? Daqui a pouco não conseguimos mais o contato com o Felipe, ele estava ouvindo agorinha mesmo, né? Vamos tentar ver se nós conseguimos falar com o Felipe, porque ele está exatamente para falar conosco do Barra. O Barra é um time de Balneário Camboriú que vai participar, né, da 2ª divisão do Campeonato Catarinense
E a gente vai, então, tentando falar com o Felipe aqui a respeito dessa importante participação, né? Porque Balneário Camboriú já tem há alguns anos a presença aí do Barra, já esteve na 3ª divisão, já esteve também disputando aí a 2ª divisão e agora volta à 2ª divisão. Vamos ver se nós conseguimos o contato aqui com o Felipe, senão vamos ter que, prejudicar da entrevista, falar com ele amanhã, né, aqui no programa, para contar essas novidades tão importantes aí para a nossa cidade a respeito do Barra, né? Do Barra. Deixa eu ver. Felipe, tá ouvindo? Felipe, tá ouvindo? Felipe? Tô ouvindo, sim. Agora sim. Agora sim, agora estamos te ouvindo, Felipe. Então vamos lá. Vamos contar então, como é que tá o Barra, então, em preparativo já? Temos competições logo, logo? Sim, em breve o início aí da 2ª divisão do Campeonato Catarinense. O Barra já iniciou aí o processo de montagem da equipe. Devemos nos apresentar aí já no começo de maio, no dia 5 de maio, a apresentação da equipe para iniciar os trabalhos. E o Campeonato Catarinense desse ano promete ser muito movimentado da 2ª divisão, né, da Série B, porque são 10 equipes que vão participar, né? Sim, é um campeonato historicamente muito competitivo. Esse ano ele acontece em turno e retorno, serão 18 rodadas ao longo de 3 meses, então com certeza tende aí a ser um campeonato bem competitivo. Inclusive com muitas equipes da região, até o Carlos Renault, né, o vovô do futebol catarinense, está de volta. Sim, equipes muito tradicionais, o próprio Camboriú, vamos ter representantes na capital, em Joinville, então vai ser um campeonato aí que vai passar por todo o estado e com certeza vai ser um belo campeonato. E o Barra vai ter o mando dos seus jogos aonde, Felipe? Nós vamos jogar em Itajaí. Inicialmente o clube já trata da possibilidade da construção de um estádio em Balneário, mas enquanto esse projeto ainda não estiver totalmente concluído, a equipe vai jogar em Itajaí, no campo do Marcílio Dias. Perfeito. Agora um detalhe, por que a ideia do Barra Futebol Clube? Como é que surgiu esse clube? O Barra é um clube empresa que já está em atividade desde 2013, como você citou, foi campeão da 3ª divisão do Campeonato Catarinense e já está há alguns anos na 2ª divisão. O objetivo do clube é conseguir o acesso esse ano para disputar a 1ª divisão do Campeonato Catarinense, que é um belíssimo campeonato. O clube nasce com a ideia inicial de revelar jogadores, mas nesse momento o objetivo do clube é ganhar desempenho esportivo, chegar em maiores níveis tanto no futebol estadual quanto no futebol nacional. Agora, Felipe, e a formação da equipe? Como é que é montar uma equipe para disputar uma competição importante como é o Campeonato Catarinense da Série B? É um trabalho, posso dizer para você, bem minucioso. O treinador da equipe é o Fabiano Soares, um luso brasileiro que tem uma boa passagem pelo Atlético Paranaense, já comandou equipes de Portugal e da Espanha, também está participando desse processo de montagem. Então nós iniciamos com um monitoramento bruto, com uma lista grande de atletas, em torno de 350 atletas, e vamos refinando esse processo até chegar aí em um grupo que vai compor de 30 a 32 jogadores que estarão todos alojados aqui em Balneário. Perfeito. O treinamento é feito aqui no Balneário mesmo? Como é que faz? Hoje o clube tem um centro de treinamento que fica em Camboriú. Então, no dia a dia, a gente treina em Camboriú, mas o clube tem uma sede administrativa que fica na rua 2480, em Balneário. Perfeito. E aí a busca dos patrocínios para manter essa equipe funcionando a todo vapor, como é que está, Felipe? Então, o grande patrocinador, na verdade, é o dono do clube, né, um fundo de investimento alemão, que hoje é o responsável por bancar essa equipe. Então, a princípio, como esse campeonato de 2ª divisão, e no momento de pandemia, você tem hoje um aporte financeiro menor no futebol, o clube está sendo basicamente sustentado por esse aporte estrangeiro. Perfeito. E claro, é um investimento também que se faz aqui, de repente se revela um grande nome que pode ir para o futebol europeu, né, Felipe? Com certeza, o objetivo do clube a médio prazo é justamente fazer essa ponte com a Alemanha e todos os demais países da Europa. Então, hoje o futebol é, sim, uma indústria muito rentável, já participa com quase 1% do PIB no Brasil. Então, quando se tem clubes e empresas no Brasil, é justamente buscando no médio e longo prazo que esse clube se torne sustentável e talvez até lucrativo.
Perfeito. Felipe, olha, eu confesso que eu já tinha entrevistado alguns outros membros em outra emissora do Barra, né? Mas para a comunidade, por favor, quais são as cores, como é o uniforme do clube, do Barra Futebol Clube? Explica pra gente. Então, o Barra joga com uniforme azul e branco, tem essa identidade, essa ligação muito grande com o balneário. No escudo se tem ali coqueiros, se tem uma areia, tudo se remetendo ao mar e às belezas naturais de Balneário Camboriú. Perfeito. E nós vamos conversar mais, né? Eu acho que é importante, sim, a nossa comunidade saber que tem, né, um Barra Futebol Clube, uma equipe que disputa a segunda divisão do Campeonato Catarinense, está se preparando aí para nessa competição de turno e retorno da Série B, para quem sabe no ano que vem estar na Série A do Campeonato Catarinense e aí galgar outros destinos também, né? Felipe, olha, por enquanto, muito obrigado mesmo. Vamos voltar em contato aí de quando em quando para saber as novidades, tá bom? Felipe Albuquerque, que é diretor executivo de futebol do Barra Futebol Clube. Obrigado aí pela participação conosco. Nós aqui, enquanto emissora pública, inteiramente à disposição de vocês. Nós também agradecemos, fazer esse vínculo é importante, Balneário conhecer melhor esse clube, que com certeza vai representar muito bem a cidade num curto espaço de tempo. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Agora são 18 horas com 14 minutos, 18h14, nós vamos voltar ao plenário. Hoje tem sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Vamos ao plenário, vereador Walter Eilers. O Pedro Mariano tem mais informações. Boa noite mais uma vez, Elias. Daqui a pouquinho, como você bem falou, tem a sessão plenária desta terça-feira, com 3 projetos de lei em pauta, todos para votação, mas a gente agora vai falar com o vereador Anderson Santos, do Podemos, a respeito de uma indicação que ele fez e que tramita aqui na Câmara dos Vereadores. Primeiramente, boa noite, vereador Anderson, e qual a indicação que tramita aqui na casa e qual o objetivo dela? Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os que estão nos assistindo, nos ouvindo pela Rádio Câmara. Nós fizemos uma indicação devido até ao trabalho que nós fizemos com relação à reabertura daquela abertura provisória da Marginal junto a Artéries, né? E com isso, nessa reunião, entrou em pauta um assunto que é de extrema importância, principalmente para os moradores lá da nossa região sul, ou até os próprios moradores que utilizam as praias agrestes, as interpraias, para que conclua-se a obra da Marginal no seu 100%. O que é isso? O que acontece hoje? Hoje a gente pega a Marginal lá da Speedway e quando chega ali no São Judas a gente tem que entrar de novo para a BR porque não tem essa conclusão. Então são 700 metros ali que precisam ser concluídos. Isso nos gerou aí, né, uma preocupação para que a gente pudesse agilizar esse processo, até porque o César, que é o diretor da Artéries, nos informou que esse processo não estava em pauta e nem orçado. Então a gente fez uma indicação ao prefeito municipal, a Artéries e a ANTT, né, a Autopista e a ANTT, que é a fiscalizadora do contrato, para que seja feito esse investimento quanto antes, para que possa ser concluída essa parte. Qual é o benefício para a nossa comunidade? O benefício é trazer mais segurança, agilidade, né, já que estamos concluindo a ponte, ali esse novo acesso, vai continuar tendo acesso ali pelo Hotel Cotone, mas vai fazer com que essa obra concluída, os moradores não precisem mais pegar o movimento da BR, que é uma via rápida, uma via perigosa, e possam utilizar da Marginal desde do seu início do seu trajeto até o final, quando for para o centro. Isso vai trazer mais segurança para a comunidade. Então nós oficiamos, né, a Autopista, a ANTT, estamos em contato com o deputado em Brasília, para que na ANTT também se agilize esse processo e essa obra seja, da maneira mais rápida possível, efetivada, seja feita e a comunidade possa aí usufruir desse benefício que é importantíssimo por questão de segurança e agilidade para nossos moradores. Agora, vereador, desde que as obras de conclusão ali da ponte da Marginal começaram, o senhor tem se posicionado aqui no Parlamento a respeito de como a Autopista Litoral Sul ela tem conduzido os trabalhos ali na região, justamente com o fechamento da entrada para 3.300 ali naquela região. E amanhã tem uma reunião para discutir isso, é isso mesmo, vereador? Isso, amanhã vai vir o diretor da Artéries, da Autopista, né, onde ele vai nos posicionar com relação aos prazos,
com relação também ao projeto de uma entrada provisória que nós pedimos, né? Convocamos ali alguns moradores e aí a gente vai conversar, vai definir, estabelecer prazos e poder ali também tranquilizar os moradores e a gente também poder receber esse convite, né, esse compromisso que eles vão nos passar com relação ao prazo e fiscalizar, né? Toda essa aproximação, essa causa que a gente levantou com relação ao acesso provisório, né, da marginal, nos levou a tomar até essa decisão da indicação que a gente falou anteriormente. Ou seja, a gente precisa entender os planos futuros, e isso é outra coisa que a gente vai trazer para o debate aqui na casa, é trazer a autopista para falar dos projetos futuros e a gente se antecipar a todos esses detalhes, para que a comunidade possa, assim, não ficar sofrendo por conta de obras que simplesmente chegam e tomam as atitudes e a gente não se prepara com relação a isso. Isso não só para os moradores, mas também para os comerciantes locais, né, vereador? Justamente, o comércio local, essa foi a maior argumentação, né? Apesar dos moradores também sofrerem com isso, andarem quase 2 quilômetros a mais, mas o próprio comércio local, que em tempos de pandemia sofre muito com relação à diminuição das vendas, daí as pessoas não conseguirem chegar ao comércio, isso prejudica muito. Então a gente também tem essa preocupação. Agora, vereador Anderson, aproveitando a tua participação aqui no Câmara Informa desta terça-feira, vamos falar a respeito de outra proposta que está tramitando aqui na casa, que é o vereador por toda a cidade. Quem acompanha o portal aqui do Legislativo, que é o balneariocamboriú.sc.leg.br, pôde acompanhar uma matéria que seu gabinete postou lá no nosso site, falando que o projeto está mais perto do que nunca de ser realizado aqui na cidade. Então, qual o trâmite hoje desse projeto? O projeto já passou pela Comissão de Justiça e Redação, né, já está tramitando na casa. O importante de estudo desse projeto é que tem chamado a atenção de alguns vereadores e já alguns vereadores pondo em prática, assim como o nosso gabinete também tem feito. A importância dele é trazer, levar, né, na verdade, o gabinete, levar o vereador e toda a equipe para próximo das pessoas nos bairros, né, onde as pessoas realmente estão e precisam do nosso atendimento, da nossa atenção. Então é um projeto que eu espero que seja discutido logo, que a gente possa falar dos benefícios, né, do trabalho que é feito e mobilizar todos os vereadores. É isso que a gente quer. Nós já estamos fazendo o nosso trabalho da maneira que a gente acha e a comunidade nos pediu, mas somos 19 vereadores e esses 19 vereadores precisam cumprir o seu papel como deve ser feito. E é isso que a gente vai lutar. Perfeito, então. Muito obrigado pelas informações, pela tua participação aqui no Câmara Informa de hoje. Elias, eu volto contigo aí no estúdio. Daqui a pouquinho eu volto aqui do plenário ao vivo as informações. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. 18 horas com 20 minutos agora, 18h20, Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social de Balneário Camboriú oferece novos cursos de graça. Serão oferecidas 280 vagas para cursos gratuitos, segundo a Prefeitura. O objetivo é promover a capacitação para o mercado de trabalho pelo programa Mais Educação Profissional. As inscrições iniciaram ontem, com idade mínima de 14 anos, no total 15 cursos estão disponíveis, né? Camareira, recepcionista de hotel, barman e bartender, garçom e maître, agente de viagens, penteados, maquiagem social, confeitaria, cuidador de idosos, redes sociais, fotografia profissional digital, influencer personal, marketing digital e gestão de mídias. A carga horária varia de curso, né? E o curso é online. E a plataforma de acesso já é liberada assim que a inscrição for confirmada. Os novos cursos são resultados de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social e o Instituto Mix de Profissões. Os detalhes do processo estão no site da Prefeitura de Balneário Camboriú, né, o bc.sc.gov.br. Outra informação também aqui sobre cursos, né, que a Cibalc, a Associação Comercial e Industrial de Balneário Camboriú e Camboriú, abre inscrições para a edição do curso de Boas Práticas para Manipuladores de Alimentos neste ano 2021. O curso acontecerá no formato online e será realizado em parceria com o Balneário Camboriú Convention Visitors Bureau. A formação online acontece no dia 18 de maio, a partir das 14 horas, e será ministrado pela nutricionista Michelle Williams.
O curso irá abordar o cuidado na manipulação dos alimentos para evitar a contaminação, o armazenamento de forma adequada para evitar desperdícios, como manter a qualidade do alimento no momento de cozinhar, como comprar da forma adequada e como evitar doenças durante o manuseio. Podem participar colaboradores da gastronomia, cozinheiros, auxiliares de cozinha, chefes, proprietários que necessitem renovar o certificado de documentação sanitária em empresas de alimentação aqui de Balneário Camboriú e Camboriú e o público em geral que tem interesse no tema. Os interessados devem se inscrever exclusivamente através de um link que você pode obter através do telefone 99609-2002, repetindo, 99609-2002. Olha, e tem vacinação em Santa Catarina. Vacinação aqui no estado, já foram 1.530.000 doses da vacina contra a Covid-19 que foram aplicadas em Santa Catarina. Vamos conferir. O balanço parcial de vacinação contra a Covid-19 divulgado nesta segunda-feira, dia 26, aponta que Santa Catarina já aplicou mais de 1.500.000 doses da vacina. Os dados são fornecidos pelos municípios catarinenses e compilados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV. O estado distribui as doses e os municípios ficam responsáveis pela vacinação, como destaca João Fuch, diretor da DIV. É um número importante, ou seja, mostra que o estado continua avançando na vacinação das pessoas, especialmente da população idosa acima de 60 anos, considerando que a última remessa recebida na sexta-feira, a gente conseguiu dar continuidade na vacinação desse grupo. É importante que os municípios fiquem atentos ao recebimento de doses, aplicando de forma rápida a partir do recebimento das vacinas, já que o estado, a partir do recebimento na sua central estadual da rede de frio, consegue distribuir para todas as regionais e, consequentemente, para os municípios em menos de 24 horas. Além disso, também que os municípios fiquem atentos ao esquema vacinal, que é composto por 2 doses. Para a vacina da Fiocruz, no período de 12 semanas, o intervalo entre as doses, e para a vacina do Butantan, no intervalo de 28 dias. Os grupos prioritários que já iniciaram a vacinação são trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência e idosos institucionalizados, além de indígenas, quilombolas, idosos com 60 anos ou mais e profissionais das forças de segurança e salvamento. Então é importante que seja realizado o aprazamento correto das vacinas para que as pessoas que estão recebendo a primeira dose tenham a garantia da segunda dose e assim consigam alcançar a imunização. A expectativa do Estado nos próximos dias continua sendo do recebimento de mais vacinas e para que a gente consiga, então, dar continuidade na campanha com celeridade, já que é uma ação importante que ajuda na prevenção da doença, assim como avançar nos grupos prioritários que estão elencados no Plano Nacional de Vacinação. De Florianópolis, Leonardo Franzoni. Saúde. Agora 18 horas com 25 minutos, 18h25, vamos atualizar os números sobre a pandemia de coronavírus. Começando por Santa Catarina, são 878.215 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus aqui no estado. 846.542 estão recuperados, 18.372 continuam em acompanhamento. Dado divulgado hoje, terça-feira, a Covid causou 13.301 mortes no estado desde o início da pandemia. Esses números representam um acréscimo de 111 óbitos em comparação com o último boletim, ou seja, nas últimas 24 horas. Registrou-se uma alta de 3.445 casos na quantidade de confirmados, de ontem para hoje. Todos os 295 municípios de Santa Catarina, no total, possuem casos registrados, infelizmente. Vamos conferindo também agora os números da pandemia aqui em Balneário Camboriú. Vamos lá para conferir também a informação. Nesta terça-feira, Balneário Camboriú registrou 26 novos casos confirmados de coronavírus. O município chega a 19.970 casos, sendo que 19.399 pessoas, 97,1% já estão recuperadas e receberam alta da Vigilância Epidemiológica Municipal. Permanecem em tratamento 253 pacientes, sendo 187 tratamentos em domicílio e 66 internados. O município registrou uma morte
por Covid-19, hoje, no sistema de vigilância epidemiológica. Com isso, sobe para 318 o número de óbitos registrados em Balneário Camboriú. O óbito foi de uma mulher de 70 anos sem comorbidades no Hospital Azambuja, em Brusque, no dia de hoje. As internações no Centro Municipal Covid, UTI Covid, 28 pacientes, 14 de Balneário Camboriú, 4 de Camboriú, 1 de Porto Belo, 2 de Bombinhas, 6 de Itajaí e 1 de Penha. A taxa de ocupação é de 93% dos leitos pactuados. Os leitos não compactuados são 4 e não temos internações nesses leitos. A clínica Covid tem 19 pacientes, 11 de Balneário Camboriú, 4 de Camboriú, 1 de Dourados, no Mato Grosso, 1 de Joinville, 1 de Balneário Arroio do Silva e 1 de Itapema. Na pediatria são 2 internados, 1 de Balneário Camboriú e 1 do município de Camboriú. Portanto, esses são os dados atualizados da coronavírus aqui no estado de Santa Catarina e também em Balneário Camboriú. Tempo e temperatura. Vamos conferindo a previsão do tempo, né, para esse início de noite também. Amanhã, Nilson José, tudo bem? Olá, Elias Silveira. Olá, amigos ligados na Rádio Câmara. Estamos chegando nessa tarde de terça-feira trazendo a previsão atualizada de navegação e pesca. Começando pela área entre Chuí e a Laguna, nós temos aí ventos mais calmeiros agora, a princípio, nessa semana, com ventos de sul a sudeste com rajadas de 40 a 50 km. Ondas estarão mais amenas de 1 metro, com picos entre 2 a 2,5 metros. Aqui na nossa área entre Laguna e Paranaguá, tempo também bom, tempo firme em alto mar. Vento mais calmeiro aí de sudeste com rajadas de 40 km, com ondas de 1 metro a 2 metros. Teremos possibilidade na madrugada e no início do dia, um pouco de chuva fraca, principalmente ao norte de São Francisco. É isso aí, meus amigos. Continue ligado aqui na Rádio Câmara, na boa companhia de Elias Silveira e de toda a equipe. Amanhã a gente volta com mais informações. Uma boa noite a todos e até lá. E com essa informação do clima, informação do tempo, nós estamos concluindo, né, o Câmara Informa para a TV Câmara BC e também para as redes sociais. Aí é só um tempinho de preparar já para a transmissão da sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Na Rádio Câmara, você ainda vai continuar, né, acompanhando algumas informações nesses momentos que antecedem a transmissão, né, da sessão ordinária de hoje da Câmara de Balneário Camboriú. Então fique conosco, a gente já volta trazendo mais informações para você. Você acompanhou o Câmara Informa.